fez aquele upgrade no Hackintosh, colocou um SSD novo, quer transferir o teu sistema operacional, no caso o macOS, para dentro dele sem precisar reinstalar nada e sem perder arquivos, chegou ao vídeo certo. Prazer, me chamo Gabriel Luquina, seja bem-vindo. A proposta desse vídeo é justamente te mostrar como fazer essa transferência de um disco para outro disco sem perder sistema operacional, sem perder arquivos, enfim, fazendo aí uma transferência de um HD para outro de forma transparente, de forma que a gente não tenha dor de cabeça e muito menos retrabalho, certo? Então eu vou mostrar ali como que é feito daqui a alguns pequenos segundinhos e também essa mesma abordagem, ela é válida quando tem alguma coisa no sentido igual a saiu alguns dias atrás, quando teve a atualização do Big Sur do 11.5.2 para o 11.6. A Apple infelizmente demorou para disponibilizar o instalador completo, impossibilitando um pouco no sentido de a gente homologar essas migrações e tudo mais, fazendo com que ou a gente tivesse que correr o risco ou tivesse até mesmo que talvez criar um volume novo, reinstalar o sistema macOS na versão 11.5.2 e simular essa migração. Então essa abordagem de migrar de um dado de um disco para outro, ele funciona também no mesmo disco. Pode até mesmo migrar o teu container, o teu disco que tem o macOS instalado para um container novo em APFS dentro do mesmo SSD e simplesmente ter um dual boot com dois sistemas operacionais idênticos. Aí você vai utilizar o destino que foi feito, né, o processo de migração para homologar ali o processo de migração, subida de versão, atualização de software ali, seja do sistema operacional ou até mesmo algum outro software que você quer homologar antes de fato colocar isso em produção. Então a abordagem também pode ser a mesma. Então chega da introdução, bora colocar a mão na massa. Então vamos lá, colocar a mão na massa. Primeira coisa, abrir aqui o About This Mac. Estou utilizando o Big Sur na versão 11.6. É a última versão que tem disponível aí do Big Sur, mas independente da versão do macOS que você está utilizando, os procedimentos vão ser praticamente os mesmos. Só vai mudar se você estiver utilizando uma versão muito antiga do macOS, versões como, por exemplo, antes do Mavericks ou algo nesse sentido. De qualquer forma, a partir do Mojave, Catalina, é tudo o mesmo procedimento. Vou abrir aqui o Hacking Tool. Aqui dentro dele, a gente consegue ver os discos que existem nessa máquina. Então tem um disco comum lá dentro, é um SSD SATA mesmo, padrão normal. Não tem muitos detalhes, não tem nem mesmo muita performance nele. Falando sobre performance, eu vou abrir aqui também o teste de velocidade, que daí a gente compara o antes e o depois, fazer a migração. Eu vim aqui fazer um teste de escrita e um teste de leitura, só para a gente ter uma ideia de quanto que vai ter de ganho a fazer essa migração e também se vai ter de fato este ganho a gente fazendo esse processo de copiar o sistema de um disco SATA para um disco NVMe. Então notem que ele teve mais ou menos aí uma média de 300 megas por segundo na taxa de escrita e uma média de 460, 470 na taxa de leitura. Então esse aqui é o SSD que eu tenho atual na máquina e eu vou fazer a migração para o NVMe. Aproveitando, vou abrir também o Disk Utility. Também dá para ver as informações de disco, igual a gente estava vendo ali no Hacking Tool. Mas notem que eu tenho apenas um único disco conectado nessa máquina. Ele está classificado aqui como interno, porque é de fato, né, um disco interno que tem lá dentro. Ele tem um tamanho de 256 e é somente isso. Eu vou desligar aqui a máquina, vou conectar o NVMe ali na placa e já volto logo na sequência dentro da BIOS ali e mostrar alguns detalhes para vocês. A máquina já está ligando, vou entrar aqui dentro da BIOS. Eu vou vir e na parte de Settings, aí o Ports, depois dentro de NVMe. Note então que eu conectei o disco lá dentro, esse modelo da XPG, ele tem um total aí de 1 TB de disco, então, ou seja, ele é bem maior do que o disco que eu vou utilizar como fonte para fazer a migração. O disco como fonte está aqui dentro de SATA, é um disco SATA, é esse Lexar 256. Então note que eu estou migrando de um disco menor para um disco maior, e a gente vai ver isso no final. Depois ele vai ter tanto toda a capacidade disponível de 1 TB, quanto os dados migrados e tirando, né, o aproveitamento da velocidade que o NVMe nos proporciona. Então sabendo disso e sabendo dos discos que estão conectados ali, referente aos tamanhos e tudo mais, eu vou salvar aqui as configurações. Na verdade não fiz nenhuma, vou sair da BIOS. E assim que a máquina já reinicializar, a gente vai entrar ali no menu do OpenCore, vai escolher uma outra opção ali dentro, ao contrário de carregar o macOS normalmente. Então aqui com o menu do OpenCore aberto, ele nos dá a opção padrão aqui, que é carregar o macOS. A gente não vai selecionar ela e vai utilizar essa opção, essa engrenagem aqui, que é a opção de Recovery. Caso ela não esteja aparecendo aí no menu do OpenCore de vocês, muito provavelmente porque um parâmetro chamado Hide Auxiliary está habilitado como True. Aí é só configurar ali como falso, lá dentro do config.plist, inicializar o computador e a próxima vez que ele carregar aqui no do OpenCore, vai aparecer essas opções. Então eu vou escolher essa opção do Recovery
Vai começar ali a carregar o processo de recovery, que é muito semelhante ao processo de instalação mesmo do macOS. A gente vai utilizar apenas algumas ferramentas. Ele carregou aqui o processo de recovery. Notem, né, que é muito semelhante, né, ao processo de instalação, praticamente é igual. A gente vai vir aqui no Disk Utility. Com ele aberto, a gente vem aqui nessa opção de View e clica em Show All Devices, ou mostrar, né, todos os devices. Aí notem que nesse menu aqui do lado esquerdo tem os itens classificados como internos. A gente tem justamente o HD da XPG, que é o NVMe, inclusive ele não está nem inicializado, não tem partição, não tem nada. E tem o HD que é a origem dos dados que vai fazer a migração, que é esse Lexar, aquele 256. O primeiro passo é vir aqui no XPG, ou no disco, né, que vocês vão utilizar, escolher ele, selecionar a opção do Erase. Eu vou colocar um nome qualquer aqui, de qualquer forma ele vai acabar escrevendo esse nome aqui. Aqui no formato a gente tem que configurar obrigatoriamente como a PFS, então caso ele não esteja PFS, basta clicar aqui e selecionar a PFS. E no esquema ele também tem que estar obrigatoriamente marcado o GUID Partition Map. Se não tiver, basta abrir ali e selecionar. Configurados esses três itens, a gente confirma aqui no botão de Erase. Ele vai fazer o processo de limpeza do disco e criar a partição com a PFS. E assim que ele terminar, já aparece essa bolinha verde aqui e basta a gente clicar em Done. Esse processo aqui ele deve ser bem rápido, coisa ali de poucos segundos fazer o processo de formatação. Aí após então ter ele formatado, notem que ele cria um container e dentro desse container tem essa partição aqui chamado novo. É o nome que a gente deu ali temporariamente para esse disco. O disco origem é esse Lexar e o que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar sobre o container que foi criado para o disco novo. Então ele fica entre o disco físico aqui em cima e a partição. Clica no container, depois vem e clica em Restore, ao lado do botão Erase ali. Ele vai perguntar qual que é a origem dos dados. Basta clicar aqui. Provavelmente se você tiver somente, né, um macOS rodando na tua máquina e instalado, vai aparecer sempre duas opções. O teu nome de disco do macOS, no meu caso, o próprio nome do disco é macOS. Também ele vai repetir o mesmo nome e colocar hífen data. O que a gente precisa selecionar é o principal disco. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é o macOS. Quando ele fizer processo de migração de um disco para outro, já vai levar junto essas duas unidades aqui. Mas para isso a gente tem que selecionar o disco principal, que é o macOS. Depois de selecionar ele, simplesmente clica em Restore e vai começar a fazer o processo de migração de um disco para o outro. Ele vai formatar ali o disco novo que a gente colocou, mesmo que a gente já tenha formatado, mas como a gente precisava de um container para direcionar o processo de migração, a gente tem que, né, pré-formatar ele, criar um volume de APFS para que ele apareça, né, aquele container, e a gente consiga fazer o processo de restore. Aí aqui vai depender mesmo do teu disco e do volume de dados, né, que ele vai fazer a migração. Aí basta esperar e tudo der certo que vai aparecer a mensagem que foi feita com sucesso. Passado alguns minutos ele concluiu, ele aparece, né, a bolinha verde, basta a gente clicar em Done e o processo de migração do sistema operacional já foi feito junto com aquele volume de data. Notem que esse volume de novo ainda continua aqui, mas para ele sumir basta a gente atualizar. A gente pode vir aqui no Disk Utility, podemos fechar ele e abrir ele novamente, vai ver que o volume novo não vai mais existir. Notem que tem apenas o XPG, tem um único container e tem os dois volumes aqui. No Lexar, que foi a origem dos dados, tem ele, tem o container e os dois volumes. Agora o que a gente tem que fazer é copiar a EFI que está dentro aqui do Lexar para o HD do XPG, para que a gente consiga tornar esse novo HD também bootável já com a EFI do OpenCore. Para isso a gente vai utilizar o terminal. Então eu vou vir aqui, vou fechar o Disk Utility, vou vir aqui em cima em Utilities, nesse menu, e vou abrir a opção Terminal. Ele vai carregar para a gente o terminal, é só para facilitar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da fonte. Não, eu não consigo aumentar o tamanho da fonte, vai ficar então um pouco pequeno. O que a gente precisa fazer aqui é digitar disk util, tudo junto, espaço list. Ele vai listar todos os discos existentes na máquina, independente se são discos internos, externos ou até mesmo unidades de pendrives. O que a gente precisa focar aqui é localizar todos os discos que são classificados como internos e como físicos. Então nesse exemplo aqui a gente tem o disco 0, que está classificado como interno, mais disco físico, e a gente consegue ver que o tamanho dele é de 1 tera. Ou seja, a gente consegue compreender que esse cara aqui é o disco novo que a gente fez a migração, no caso o NVMe. O próximo disco ele é classificado aqui como Disk Image, então a gente pode pular esse cara aqui. O terceiro disco já é classificado como disco interno e físico, ou seja, já é o outro disco físico que a gente tem lá dentro da máquina. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que ele tem, né, 200 e poucos gigas. A gente consegue compreender que esse cara aqui é a origem dos dados, caso o disco que a gente vai descartar, né, dessa máquina aqui. Os demais discos são classificados como sintetizados, a gente não precisa focar neles. O que a gente precisa fazer é copiar o conteúdo dessa EFI aqui do Lexar para a EFI do disco novo que foi criado. Para fazer isso, o que a gente vai fazer?
mkdir, que serve para criar um diretório, /volumes, colocar EFI-antiga. Depois a gente pode repetir o comando apenas apertando a setinha para cima. Vou colocar como EFI-nova. Nós temos os dois diretórios. Agora o que a gente precisa fazer é montar esses discos de EFI dentro desses diretórios. Esse negócio de montar um disco dentro de um diretório é padrão de Unix. Então, como o macOS roda por baixo dos panos um sistema Unix, que é baseado em BSD, sistemas derivados enfim de Linux, esse tipo de sistema, ele tem esse conceito de montar os discos, montar volumes. Então aqui a gente criou os dois diretórios. Logo na sequência a gente faz mount, espaço, -t de type, espaço, ms-dos, espaço, /dev, o nome do identificador da EFI que a gente vai montar. Então se eu pegar essa segunda EFI aqui, o identificador dela é isso aqui, disk2s1. Vou copiar ele, vou colar ele aqui dentro, espaço, /volumes, /EFI antiga, que no caso esse aqui é o disco de 256. Pressiona Enter, ele pode eventualmente dar essa mensagem, mas o disco já está lá montado disponível para a gente fazer o acesso. A outra EFI que a gente precisa montar é do disco novo, então mount, espaço, -t, espaço ms-dos, /dev, o nome do identificador da EFI do disco novo. No caso aqui é disk0 s1, aí espaço, /volumes, EFI nova. Pressiona Enter. Ele vai montar a partição. Aí o que a gente precisa fazer para confirmar? A gente pode digitar um ls, que é para listar arquivos ou diretórios que possuem dentro de um determinado caminho que você vai passar. E o caminho que você vai passar é /volumes, EFI-nova. Então notem que na EFI nova não tem nenhum conteúdo, a não ser esse arquivo aqui que é do próprio macOS mesmo. E na EFI antiga, a gente repetir o comando. Notem que tem aqui dentro a EFI que a gente está utilizando. Para a gente copiar ela, como que a gente faz? CP de copy, espaço, -r de recursivo, e daí ele vai pegar tudo que tiver abaixo do EFI e também vai copiar junto de um local para o outro. Então coloca espaço, /volumes, EFI-antiga, espaço, EFI, que é o diretório onde tem a EFI origem, espaço, a EFI destino. Então /volumes, EFI nova. Feito isso aqui, pressiona Enter. Ele vai copiar logo instantaneamente, porque é bem pequenininho os arquivos. A gente até pode vir aqui e entrar dentro desse diretório. Para a gente entrar, a gente digita cd, que é o comando para entrar dentro de um diretório, e o caminho completo. Nesse caso, /volumes, EFI-nova. Entrou dentro dele, digita um ls, espaço -l, e ele vai listar justamente os arquivos que estão lá dentro. Notem que eu tenho a EFI aqui dentro. Se a gente entrar dentro dela, fazer um ls novamente, tá ali dentro tanto o boot quanto o diretório do OC, no caso do OpenCore, e eu posso até vir aqui e navegar dentro da minha EFI, normalmente pelo terminal, mas o processo de cópia, que era o que a gente precisava, então já foi feito. Para sair daqui, a gente pode vir aqui em cima no terminal, kit, a gente pode vir aqui na maçã, fazer o processo de shutdown. Eu vou remover agora o disco interno, e depois eu vou ligar com o NVMe para a gente testar. Para evitar de eu tirar o disco fisicamente, eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Settings, aí o Ports, vou vir na controladora do SATA e vou desativar ela. Então vem aqui, Disable, aí eu não preciso de fato desconectar o disco que está lá dentro da máquina. E antes de salvar isso aí, até deixa eu mostrar o que eu trouxe antes. Notem que nas prioridades de boot aqui, a gente tem duas opções. Elas são iguais, no caso UEFI OS, para ambos os discos ela existe. Ou seja, eu tenho uma EFI em cada disco. Como eu acabei de desativar a controladora do SATA, que é esse do Lexar, após que eu salvar e sair da minha BIOS, ele vai automaticamente sumir o disco do Lexar, vai deixar somente o XPG que está na prioridade 2. Como só vai existir ele, vai acabar dando boot pelo XPG. Mas para confirmar isso, o que a gente vai fazer? Vai salvar, vai sair, vou entrar na BIOS novamente, e agora aqui dentro da BIOS, eu vou de novo aqui no setor de boot. Então notem que ele só tem agora uma única opção, que é justamente a UEFI OS e entre parênteses o nome do disco físico, que é esse XPG, que é o novo disco, que a gente criou ali, não tem mais aquele disco SATA, porque eu desativei totalmente a controladora do SATA, então ele não identifica de fato o disco que está conectado dentro da máquina, porque a controladora está desativada. Aí basta eu sair, a máquina vai começar a reinicializar, logo na sequência ela carrega o menu do OpenCore. Então esse é o processo de migração de um disco para outro foi feito com sucesso, e aparece aqui o menu do OpenCore, basta a gente bootar ele ali pelo disco, que tem o sistema operacional instalado, nesse meu caso é o macOS, e vai carregar tudo novamente e vai ter tudo, enfim, instalado, todas as configurações que existiam no disco anterior vão estar tudo já feitas aqui, porque ele simplesmente migrou um disco de um lado para o outro. Para confirmar, você vai entrar aqui dentro do sistema,
Eu vou carregar tanto o Hacking Tool para a gente visualizar os discos, quanto os testes de velocidade do disco para ver, né, se de fato a gente também vai ganhar o desempenho ou se ele vai ficar, enfim, com algum problema. Então aqui dentro do Hacking Tool eu venho em Disks. Notem que existe somente XPG, aquele Lexer não existe mais na máquina. Aí se eu abrir esse aplicativo, a gente consegue medir a performance do disco, iniciar o teste aqui. Notem que está dando 4.000 megas tanto de escrita, 4.000 megas aí na taxa de leitura também. Comprova aí que o disco foi feito, né, a migração de um lado para o outro. Ele aproveitou, né, o desempenho que o NVMe traz para a gente. E quanto ao tamanho, a gente pode visualizar aqui dentro do disco, mas notem que identifica 1 TB e todo o espaço restante disponível. Ou seja, a gente migrou de um disco menor para um disco maior e tecnologias totalmente diferentes, utilizando apenas as ferramentas aí do macOS e no final aí trazendo todos os ganhos e benefícios do disco novo que foi feita a migração. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero saber, conseguiu fazer o procedimento? Esse vídeo foi sugestão de um inscrito aqui do canal. Pelo que eu entendi, ele comprou um SSD novo e queria fazer a migração de um SSD para outro SSD sem precisar reinstalar sistema, sem precisar copiar os arquivos manualmente e tudo mais. Eu testei aqui, claro, né, antes de fazer o vídeo e o negócio funcionou melzinho na chupeta, fácil, fácil, fácil. O único ponto que talvez seja um pouco mais complexo é a questão de copiar uma EFI de um disco para o outro, mas caso vocês não queiram fazer ele pelo terminal, como eu mostrei, né, no passo a passo, vocês também podem reinicializar a máquina normalmente e antes de retirar o disco antigo, fazer o processo de boot ali já pelo disco novo ou pelo disco antigo, não vai fazer diferença, mas o que vai importar é que o disco antigo vai ter lá a sua EFI e você pode fazer a cópia dela posteriormente ali dentro mesmo do macOS, utilizando aquele artifício de clicar com o botão direito em cima do HD, escolher o Mount EFI, fazer isso, é claro, nos dois discos, tanto na origem quanto no destino, copiar a EFI de um lado para o outro e depois, é claro, remover o disco antigo. Espero que a dúvida tenha ficado sanada. Qualquer dúvida, estamos nos comentários ajudando todo mundo que precisa de uma luz. Então é isso, valeu, falou, fui!